bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa sexta-feira, 12 de março. E antes de iniciarmos aqui a discussão de hoje, faremos aí uma discussão como tema central em relação ao editorial do Estadão de hoje, que aponta aí uma tentativa da burguesia de encontrar um substituto para o Bolsonaro. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, continue ligadinho no Reunião de Pauta. Mas antes disso, verifique se você já curtiu o nosso link, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Ajude a divulgação da nossa TV, que é independente, revolucionária, traz aí sempre um debate importantíssimo diante da situação política. Você também, que gosta do Reunião de Pauta, gosta da COTV, quer ver o crescimento, as melhorias do nosso canal, contribua também financeiramente. Importantíssimo para nós que somos uma imprensa independente. Você pode contribuir com o chat, através do chat, com super chat, que são aqueles comentários destacados, contribuir com o super sticker e também, se você quiser contribuir mensalmente, garantir aí uma renda mensal para a nossa TV, você pode tornar-se um membro do nosso canal. Bem, dados os recadinhos, eu sou a Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia, que hoje está por telechamada. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Tá tudo bem comigo. Apesar aí do enorme número de mortos agora com a escalada da Covid, a gente vai seguindo, né? A gente só para dar o recadinho que ontem a gente teve a penúltima aula da Universidade Marxista e na, na terça-feira que vem a gente vai ter a última aula da Universidade Marxista, então acompanhe. Ainda dá tempo de se inscrever, se inscrevendo, você vai ter acesso a todas as aulas gravadas. Lembrando que esse é uma análise única feita pelo partido sobre a situação de todo o século XX. Então, uma análise marxista sobre o século XX, que é coisa que não tem em lugar nenhum. Esses acontecimentos aí, em grande medida, inclusive fugiram do escopo das análises do Trotsky, que já tinha, infelizmente, falecido aí, uma parte importante do século XX. Bem, dado o recadinho aqui, eu vou dar bom dia para o companheiro Arthur Sesconeta. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isadora. Bom dia, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de pauta, né? Já aproveito também para, além de fazer o reforço que a companheira Marília e a Isadora fizeram sobre compartilhar o vídeo, a questão da Universidade Marxista, já divulgar os mutirantes também, que vão ter nesse final de semana. E no Sul a gente vai ter, inclusive, um debate aí a respeito, graças ao lockdown, né, que está impossibilitando uma parte das atividades, a gente vai realizar um debate com os companheiros também. Eu já fico o convite para os companheiros entrarem em contato com a gente nas redes sociais e tudo mais e participarem das nossas atividades. É isso aí, o Arthur fala direto de Santa Catarina, participa conosco todas as sextas-feiras. Bem, iniciando a nossa pauta, como de costume, atualizamos aqui os companheiros em relação aos números da pandemia e noticiamos também, debatemos sobre outras notícias. E, infelizmente, em relação à pandemia, todos os dias aqui nós apresentamos um novo recorde, um alto número aí de mortes. Hoje, apesar de não ser um novo recorde, ontem que nós tivemos aí um novo número altíssimo de mortes da pandemia, hoje está um pouquinho menor, só que está acima das 2.000 mortes. Seguindo, então, como já alguns especialistas alertaram, provavelmente em março nós chegaremos aí às 3.000 mortes diárias. Hoje nas últimas 24 horas, tivemos então 2.207 mortes. Ontem foi quase 2.300, está um pouco menor do que ontem, mas não é um número menor, né? Mostrando que a situação da pandemia aqui no Brasil é ainda muito grave e cada vez mais crítica. Nesse sentido, somando-se, então, nós temos 273 mil mortes causadas pela pandemia desde o início
da doença aqui no Brasil. E a gente sabe que esse número é subnotificado, né? Se nós formos levarmos em consideração as pessoas que não conseguem fazer teste, mas morrem decorrente do Covid, ou então as mortes que eles estão ocultando desde o início da pandemia, com certeza aí já passamos 300 mil mortes. Casos confirmados, nós temos no total agora... Um minuto. Eles ocultaram agora deixaram em destaque mais o número de vacinação, que também não é nada lá aquelas coisas, para dificultar mais o acompanhamento dos casos. Mas temos aqui, ao total, 11.284 mil brasileiros contaminados e, nas últimas 24 horas, foram confirmados 78.297 novos casos. É um número altíssimo também de novos contaminados. E em relação às mortes, nos estados que estão... Nós temos 22 estados com altas de mortes, além do Distrito Federal. São quase aí todos os estados com alta no número de mortes e como pode ser que de fato sejam todos os estados, mas a gente sabe que tem uma ocultação dos casos. Ontem mesmo nós batemos recorde de número de mortes diárias e o DF não tinha atualizado o número de mortes. Então, o número de ontem pode ter sido ainda maior do que foi. Assim também como o número de hoje em relação às mortes, os contaminados. Diante aí da total ineficácia dos governos em combater a pandemia, eles vão ocultando os dados, né? E para destacar, gostaria também de atualizar e diariamente acompanhar o caso de São Paulo, né? Porque a gente tem destacado aqui que é um dos estados mais críticos da doença e é onde nós temos o governador Dória, que é apresentado aí, inclusive, como uma alternativa ao Bolsonaro. Então, para a gente não deixar os companheiros que nos acompanhem cair nessa história aí de que o Dória seria uma alternativa real ao Bolsonaro, uma oposição, um cara preocupado com a pandemia, é importante destacar quais são os números aqui de São Paulo, né? Porque se ele fosse tanto oposição ao Bolsonaro, a gente poderia ter uma situação muito diferente aqui no estado. Aqui nós temos 63.010 óbitos causados pela pandemia e casos confirmados 2.164.000. Então vejam só, não tem nada de oposição, não tem nada de que o herói, que Dória seja o herói, tanto que as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 87,6% na Grande São Paulo e 86,7% no estado. Vejam só, era para esse número também de ocupação nas UTIs ser menor, porque poderia ter muito mais UTIs e também poderia não ter tantos pacientes internados como nós temos. Agora estamos com 21.731 pacientes internados, 12.279 em enfermaria e 9.452 em unidades de terapia intensiva. Bem, passo para os companheiros. Bem, eu acho que é importante mastigar um pouco os números, né? Quer dizer, a gente mostrar um pouco, de forma específica, como está a situação nos estados também. Aqui no jornal de hoje, a gente tem o fato de que a maioria das mortes aqui pela pandemia já estão se acumulando no mês de março. A gente já tem aqui, do dia 5 ao dia 10, cerca de 262, a gente oscila entre 262 para 273 mortos em apenas 5 dias. Quer dizer, a gente já vai vendo aí um grande pico na pandemia. Aqui nos estados, a gente tem
os estados superando a barreira dos 100 óbitos por dia, o Rio Grande do Sul com 276, Minas Gerais com 263, Rio de Janeiro com 190, Goiás com 121, Bahia com 115, Ceará com 102 e Santa Catarina com 100 mortos aí diários pela pandemia. É importante colocar também a questão dos leitos, da ocupação dos leitos, como a companheira Isadora falou. A gente está com uma alta da ocupação dos leitos de todos os locais. Todas as capitais estão aí com superlotação dos leitos. Aqui em São Paulo, por exemplo, das 105 cidades que têm leitos de UTI, 53 já tem a ala de terapia intensiva sem leitos disponíveis, quer dizer, com mais de 100% da ocupação aí, da demanda pelos leitos que existem. A gente tem a promessa do Dória da produção de mais de 300 leitos agora nesse pico da pandemia, sendo que a gente, aqui em São Paulo, tem a demanda de mais de 400 leitos por dia, aí por conta dessa situação calamitosa que a gente vive. Isso daqui no maior estado do Brasil, mais rico, né? O Dória se meteu aí a gastar todo o dinheiro do estado querendo vacinar o Brasil, gastou um rio de dinheiro da verba estatal, e enquanto isso não conseguiu nem fazer o que era essencial, que é ter os leitos para o Estado. Né? A pressão política para que a vacina viesse da renda nacional faltou aí, e mostrando que o Dória, na verdade, queria palanque político, né? E não queria aí cuidar da situação da pandemia de fato, porque se ele quisesse, ele teria já entregue esses leitos muito antes do que o prometido, né? Passa a bola aí para o companheiro Arthur. Uhum. Outra coisa que eu acho importante destacar é o problema da média móvel de mortes. Né? A gente, se for ver a sequência, desde o dia 5, né, sexta-feira passada, até essa quinta-feira, né, além do crescimento das mortes, a gente teve uma atualização recorde diária dessa média móvel de mortes. Né? Todos os dias, desde o dia 5, um novo recorde da média móvel está sendo batido. Né? E hoje, nessas últimas 24 horas, por mais que o número de mortes tenha sido levemente inferior ao de quarta para quinta-feira, né, a gente teve um novo recorde dessa média móvel de mortes. Né? A gente atingiu aí na quinta-feira a marca de 705 mortos na média móvel, né? Superando a de quarta-feira, que era de 1.645. Mostrando que, mesmo com um leve declínio que a gente teve no número de mortes, que a gente sabe muito bem, pode ser fruto aí da subnotificação, da fraude, etc., como a gente já viu em vários casos anteriores, a gente vê uma crescida, né, incessante aí da pandemia. A Marília falou dos estados, né, no total, são 22 estados, mais o Distrito Federal, que estão em alta. Inclusive estados aí como o Paraná, tem mais de 122% de aumento, e outros estados, como por exemplo Goiás e Maranhão, por exemplo, já chegou à marca de 146% do aumento. E mostra que em todo o Brasil a pandemia está se desenvolvendo com muita velocidade. É um negócio mais apenas assim com grande grau em regiões como o Norte, Nordeste, ou em grandes cidades, mas sim, basicamente todos os estados da federação já estão aí na linha vermelha, né, do mapa, né, dos estados em alta, mostrando que o Brasil inteiro está num colapso generalizado a respeito dessa questão da pandemia. Em Santa Catarina, por exemplo, a repercussão aí do número de pessoas que morreram, principalmente na região oeste, está se tornando tão grande que, principalmente agora, com o colapso do sistema de saúde catarinense, né, principalmente nessas regiões, iniciou-se aí uma campanha, inclusive uma série de denúncias que o pessoal que era para ser realocado para as outras regiões está tendo próprias prefeituras estão com problema, o governo do estado, para realocar essas pessoas por causa da enorme quantidade de gente que precisa de UTI e não tem no estado, principalmente na região oeste. E em cima disso, né, o próprio lockdown está sendo aplicado, mas a gente sabe como é que funciona. Né? Apenas para final de semana, repreendendo a população,
mas ao mesmo tempo volta às aulas, o mercado, etc., ele é todo impulsionado para a reabertura. Ou seja, a gente vê ali na prática, né, que o governo, seja Catarina como dos outros estados, tem uma política completamente contrária à política que seria o normal para conter a pandemia. Ora tentam reprimir o povo com base no lockdown, e em outro momento buscam impulsionar a reabertura total aí, fazendo com que o número de casos se extrapole e chegue cada vez mais perto dos 3.000 casos. Exato. Bem, gostaria de destacar a questão agora aqui em São Paulo, que nós tivemos aí finalmente a suspensão das aulas do setor público. Os professores estavam aí em greve, fazendo uma intensa campanha contra a volta às aulas. Nessa situação que nós apresentamos aqui para os companheiros, os números altíssimos de contaminados, recordes de morte. E, então, nesse sentido, conseguiram aí uma vitória para os próximos 15 dias, que será a suspensão aí dessas aulas. Mas, no setor privado, as aulas não foram suspensas, porque a gente sempre coloca aqui em debate, né, a questão das aulas é um setor aí fundamental da economia. Então, para os capitalistas, e na escolha, entre a escolha de perder alguns milhões de dólares e perder milhões de vidas, eles preferem perder as milhões de vidas. Mas no setor público, os professores conseguiram essa vitória e a luta precisa continuar, porque, pelo que parece, a crise da pandemia, os números aí, não terão uma melhora em 15 dias. Então, se não tiver, de fato, todo mundo vacinado, não tiver acabado a pandemia, voltar às aulas é um genocídio contra toda a população, a comunidade escolar, os professores, funcionários das escolas e os estudantes também, porque, como a gente também tem acompanhado, jovens, crianças também sofrem com o vírus. Passa aí, companheira Marília da Juventude, quiser comentar mais também. Bem, eu acho que é importante essa questão da luta, né? A gente, do nosso partido, desenvolveu essa luta contra a volta às aulas, em conjunto com a POSP, exatamente para barrar o avanço do número de mortos aí, em meio à juventude e aos professores. Só que a gente tem que falar que mesmo aí com essa vitória dos professores e alunos na rede pública, a rede privada ainda se recusa a fechar as portas, mantendo as aulas, continuando as aulas aí, em meio a esse pico da pandemia, né? Quer dizer, aqui em São Paulo, que tem um dos estados mais populosos do Brasil, com uma enorme quantidade de alunos e professores, a gente tem aí que a rede privada, ela, ela segura aí ela está tentando segurar aí a mensalidade dos alunos com essa tentativa desesperada de manter as aulas acontecendo. Eles falam que é inviável mandar os alunos para casa agora nessa situação, exatamente por conta do medo da falência dessas escolas. Quer dizer, essas escolas elas já vêm sobrevivendo a partir de cursos livres, né, feitos nas escolas, coisa que foi liberada no ano passado, cursos livres como cursos de inglês e outros cursos, e agora com a volta às aulas instituída, eles não querem arredar o pé, né, quer dizer, que se dane aí a vida dos alunos, a vida dos professores, o que importa é a questão econômica. Isso daí também mostra a questão do problema do lockdown sem a contrapartida financeira, né? Porque os próprios professores que têm o perigo de deixar de receber na situação dos professores privados, né? Deixar de receber na situação do lockdown, eles ficam numa situação de impasse. A gente vê isso daí na situação, na greve,
quando os setores que não são efetivados, eles têm medo de fazer greve. Quer dizer, é uma categoria mais instável no emprego, né? Então, quer dizer, é preciso, para fazer isolamento, é preciso ter a contrapartida financeira, não dá para fazer isolamento sem contrapartida. Isso resulta na situação que a gente tem hoje, né? Situação em que não tem isolamento de fato e que o lockdown é uma medida puramente repressiva contra o povo, porque o povo vai ter que continuar trabalhando para se sustentar, vai ter que continuar trabalhando para ganhar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a comida dos filhos, e vai ter que continuar trabalhando mesmo com a situação da pandemia nas alturas, né? Quer dizer, isso daí é uma coisa que mostra que o problema da pandemia é um problema de política. Se tivesse uma política para despejar dinheiro na situação, impedir e realmente investir no isolamento social, o isolamento social aconteceria, como aconteceu em outros países, como por exemplo a Rússia, que pagou para o pessoal ficar em casa mais de 15 dias e teve um isolamento de quase 100% aí por conta dessa contrapartida. Mas sem contrapartida não dá para fazer isolamento, isso é uma ilusão total, e inclusive que é propalada pela própria esquerda, essa política do fica em casa, o fica em casa passando fome, né? É isso que eles estão falando. Arthur, quer comentar também para finalizar? Ou partimos para o tema central? Bom, acho que podemos partir para o tema central, por causa do horário já. Sim, avançamos aqui. A questão da pandemia é o que a gente comenta todo dia, e todo dia tem algo para ser comentado, no sentido do que não está sendo feito para combater a pandemia, né? Bem, mas, iniciando aqui o debate central, nós temos aí o editorial do Estadão, que, na verdade, eu falei que era de hoje, mas, na verdade, o editorial de ontem, mas é importante comentar, porque você vê aí que a burguesia está desesperada aí com o retorno do Lula ao cenário político. Aliás, ele nunca deixou de sair, né, do cenário político, mas aí com a questão da sua elegibilidade ou o debate, o discurso que ele fez essa semana, reunião de pauta de ontem a gente comentou bastante disso, mas é interessante ver que agora a burguesia apresenta aí que não dá para mais tolerar o Bolsonaro, né? Muito menos o Lula. Seriam aí os extremistas, os radicais, o que causam confusão, que estão causando todo o caos no Brasil e tal. Então, eles tiraram aí o editorial, que você vê que tem comentários bem agressivos, principalmente contra o Lula, que eles chamam o Lula de o chefão petista. E aí eles colocam aí, né, que para enfrentá-los, no caso Bolsonaro e Lula, teria que arranjar uma alternativa para evitar que o país tenha que encarar no mínimo mais 4 anos de pesadelo. Vejam só, na verdade, esses 4 anos de pesadelo, eles estão se referindo aí a um governo do PT, né, o governo do Lula, porque eles que nos colocaram aí nesses 4 anos de governo do Bolsonaro, eles não estavam desesperados quando tiveram que fazer isso. E é importante destacar também que, se eles tiverem que apoiar o Bolsonaro, eles vão apoiar. Mas, no momento, eles estão aí tentando uma alternativa, porque é evidente o desgaste do governo bolsonarista com toda a questão aí da pandemia, a crise econômica, esse desastre que nós vivemos diariamente. Eles sabem que está sendo muito difícil manter o Bolsonaro no poder, a popularidade dele diminui cada vez mais, então eles apresentam aqui no editorial o próprio João Dória, que já há um tempo a gente tem discutido, né, de fato ele é apresentado aí como uma alternativa, tanto que é por isso que ele fez questão aí da vacina, que ele que estava trazendo a vacina para o Brasil, ele que salvaria
a população brasileira do vírus. Na verdade, ele só fez uma baita propaganda, porque vacinar as pessoas de verdade para que a pandemia acabasse, isso não aconteceu. Surge também, aqui no editorial, e algo também a gente já tinha visto aí ser apontado como uma possível alternativa, o Luiz Henrique Mandetta, que foi o ex-ministro da Saúde, que quando viu que a coisa estava ficando... que a coisa ia ficar muito difícil, ele saiu, né, do ministério, saiu do governo Bolsonaro, mas isso não mostra que ele seja um preocupado com a população, porque se ele também estivesse preocupado, ele se manteria no ministério e colocaria aí as medidas necessárias para, de fato, combater a pandemia. É outro candidato aí farsesco. E aí tem também o Luciano Huck, que é apresentado também como uma alternativa à burguesia. A gente vê que tem toda aí a questão em torno dele, mas ainda não está claro se ele vai se candidatar mesmo, mas mostra-se como uma alternativa para a burguesia enfrentar o Lula. Bem, acho que sobre o editorial são essas figuras apresentadas. Já passo para os companheiros iniciar o debate. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, né, o editorial ele fala sobre a questão da polarização política. Eles supostamente estão combatendo essa polarização com um elemento que eles falam que é necessário do centro político, quer dizer, uma unificação do centro político para combater tanto Bolsonaro quanto Lula, que eles falam como se fossem figuras apolíticas, né? Quer dizer, que só induzem o caos e a desordem e não organizam nada. Na verdade, é importante falar também que, afora o editorial do Estadão, a gente tem outras matérias rodando por aí com outras alternativas também para essa terceira via, né? Inclusive falando que, colocando o próprio Lula na jogada, falando que, segundo aqui a pesquisa Atlas no El País, o Bolsonaro estaria em primeiro lugar no primeiro turno e o Lula em segundo lugar, e logo em seguida a gente teria aí o Ciro Gomes, o Sérgio Moro e o Mandetta, e em seguida o Dória. Eles falam aqui que uma unificação entre os setores que estariam abaixo do Bolsonaro poderia fazer um segundo turno aí, como uma alternativa ao próprio bolsonarismo, né? É importante colocar essas coisas porque eles se falam completamente contrários ao Bolsonaro, criticam o Bolsonaro e tudo mais, mas a questão essencial é o ensinamento de 2018, né? Eles criticaram o Bolsonaro, fizeram ele não, fizeram um monte de coisa, mas na hora H, que eles viram que não daria para emplacar nenhum outro candidato, eles foram lá e foram com tudo no apoio em torno do próprio Bolsonaro. A mesma coisa tende a acontecer agora em 2022 com a presença do Lula nas eleições, que já está gerando um enorme calafrio de medo aí na burguesia, contanto que, como foi comentado no dia de ontem, né, as próprias Forças Armadas já estão se colocando aí nesse sentido, né, falando que o Lula, nas eleições de 2018, vão criar um enorme problema aí para a burguesia, uma dificuldade de fato, inclusive aí eles falam um possível fechamento do regime. Quer dizer, é uma situação de fato muito complicada, que mostra a situação da polarização política no Brasil, né? Quer dizer, numa situação dessas, em que não haja uma alternativa para o Bolsonaro nem para o Lula, a gente vê aí que eles vão de Bolsonaro e Bolsonaro puro sangue, né? Quer dizer, se eles vão estar no polo oposto do próprio Lula, a tendência é que eles joguem todas as fichas no bolsonarismo, no próprio fascismo aí, como falou as Forças Armadas, né?
Quer dizer, é uma situação de polarização política muito intensa. É importante essa situação para a esquerda, né, à medida que a esquerda ela jogue todas as fichas também no próprio Lula, né? Quer dizer, é necessária uma grande mobilização popular para garantir a continuidade dos direitos políticos do Lula e também garantir essas eleições de 2022 que tendem a ser muito acirradas. O editorial do Estadão ele é bem claro nesse sentido sobre o posicionamento da burguesia. Né? É empurrar a todo custo, de primeira pelo menos uma terceira via, mas em fazer que a todo custo o Lula não seja eleito presidente. É interessante que essa nova pesquisa que lançaram, inclusive, ela é uma certa resposta à pesquisa anterior. Né? A gente estava até brincando aqui antes de começar o programa, parece que algum empresário encomendou, não que não só parece, como é assim que funciona na prática, né? Encomendou aí uma pesquisa para tentar rebaixar o Lula, o potencial eleitoral do Lula, né, de mobilização, aí a respeito das eleições de 2022. Né? Eles colocam, por exemplo, aí o Bolsonaro com cerca de quase 5% aí à frente, contando a margem de erro, o Lula estaria perdendo no primeiro turno. Ou seja, isso aí é uma tentativa, né? A gente vê, por exemplo, no caso, como tira o Lula das eleições, né? A gente vê que todo o pessoal do centro político, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória e Mandetta crescem, né, na pesquisa. E a gente vê que na realidade a burguesia ela manobra, né, já tentando de antemão justificar uma fraude para 2022. Garantir primeiro, né, é algo fundamental para a direita, seja agora na campanha em torno da escolha dos candidatos, seja do próprio 2022, impedir a todo custo que o PT saísse vitorioso no primeiro turno. Isso aí seria, a gente sabe, já tem pela experiência de outras eleições, que o primeiro turno é algo essencial na decisão dos candidatos, inclusive sobre quem de fato sairá vitorioso. E a gente vê nesse esquema também que estão lançando, né, a sugestão de uma série de novos nomes. Né. Fala-se no Luciano Huck, que aí, cada vez mais ele parece estar com um segundo plano, cresce aí o nome, ao que tudo indica, do próprio Mandetta, né, que estava sendo discutida a possibilidade de candidatura, mas também aparece na jogada do próprio Ciro Gomes, né, que a gente viu que deu aí uma série de declarações contrárias ao Lula, né, atacando diretamente uma série de declarações tipicamente bolsonaristas, né, mostrando que o Ciro Gomes está tentando se colocar, né, à disposição aí de ser o candidato do centro. As opções são muitas, mas ao mesmo tempo a gente vê, por causa dessa definição, que existe uma crise profunda aí no interior da burguesia. Porque mesmo esses nomes, né, a gente vê uma dificuldade da burguesia em colocar um verdadeiro nome de centro capaz aí de substituir o Bolsonaro. Dória, que sempre foi um nome aí a ser escolhido, é um nome muito impopular e ao mesmo tempo a campanha da vacina mostrou uma grande demagogia, né, no final das contas. Os resultados são inexistentes. E em cima de toda essa situação, a campanha principal nesse momento está sendo impedir o máximo possível que o Lula cresça. A gente vê as declarações dos militares, como foi falado, né? Já foi falado em ruptura do regime, já foi falado em impedir que o Lula seja candidato e tudo mais, o que dá a entender, né, que a burguesia, depois dessa liberação dos direitos políticos do Lula, abriu-se aí a necessidade desse setor da burguesia entrar num confronto ainda mais direto contra o PT e o próprio Lula. Ao mesmo tempo, né, em paralelo com essa situação, a esquerda pequeno-burguesa ela se coloca, né, é um momento aí ideal para romper de fato com essa política de frente ampla, romper com a política aí de colocar-se a reboque da burguesia, né, e aproveitar o momento em si e impulsionar de conjunto a candidatura do ex-presidente Lula. Já se mostrou que é a candidatura que mobiliza as pessoas, né, a gente viu nesses poucos dias aí, desde que os seus direitos políticos foram retomados, que foi uma candidatura, né, o seu suposto anúncio de candidatura já mobilizou muito mais gente aí do que os últimos anos a tentativa aí de implantar, né, a frente ampla do país, o Guilherme Boulos, etc. A gente viu inclusive declarações nas redes sociais falando, eu até pensei em votar no Boulos, mas com Lula sendo candidato, adeus Boulos e tudo, porque a gente vê que a candidatura do Lula, né, ela é responsável por afunilar o desejo aí de mobilização de toda a população, né, que está sendo oprimida. Então é um momento aí fundamental
para se apoiar em cima do Lula, né? E impulsionar essa campanha ainda mais nesse momento. Né? Exato. Um comentário sobre essa pesquisa que agora aponta o Bolsonaro na frente. Com certeza aí alguns empresários juntaram aí uma boa grana e falaram, não, apareça com uma pesquisa, vão aí no bairro mais coxinha que tiver para aparecer aí com o Bolsonaro na frente, porque a gente viu, o Lula fez o discurso dele essa semana, nessa coletiva de imprensa, e sim, surgiu gente de todo canto falando que votaria no Lula. Nas redes sociais aí, eu vi gente que eu nem sabia que tinha um viés de esquerda, mas que apareceu aí fazendo declarações em apoio ao Lula e tal. Então, tipo, repercutiu muito positivamente em questão ao Lula. Inclusive, ontem, comentando com a companheira Nina, parece que, se eu não me engano, foi o número de filiações ao PT nos últimos 3 dias aumentou em 800%. Se não for esse número, era um número bem altíssimo. E mostrando assim, como que teve todo esse... O discurso do Lula, né, radicalizou, levou a população mais à esquerda, e do nada aparece uma pesquisa que o Bolsonaro ganharia do Lula, e com uma diferença aí significativa. É também uma pesquisa para ajudar aí na questão de achar uma terceira via, né, como nós colocamos. Porque aí o pessoal fala, não, Bolsonaro de jeito nenhum, ninguém aguenta o Bolsonaro, já tivemos aí uma experiência muito ruim, ninguém quer Bolsonaro, até mesmo a base que apoiou o Bolsonaro, você vê aí que ele tem crise com os caminhoneiros, crise com as Forças Armadas, crise com até mesmo o setor de repressão, com as polícias, crise fundamentais com a base de apoio dele, e além de toda a crise com a sociedade. Como que o pessoal vai querer o Bolsonaro? E essa pesquisa só aparece para falar assim, não, então vamos achar uma outra alternativa para o pessoal que não quer o Bolsonaro, e para poder enfrentar aí o Lula, e eles conseguirem aí. É importante destacar que eles querem achar uma alternativa mais capaz de colocar adiante os ataques à direita contra a população. Outra coisa que precisa ficar claro, não é uma alternativa. Eles colocam, né, o Lula como o centro da corrupção, como uma coisa horrível, e não é que eles estão achando aí uma alternativa progressista, uma alternativa preocupada com a população. De fato, é uma alternativa para eles continuar, uma alternativa ao Bolsonaro, para eles não terem que apoiar o Bolsonaro, porque no final, se eles tiverem que apoiar o Bolsonaro contra o Lula, eles com certeza apoiarão. Bem, só a gente precisaria encerrar aqui, mas passar rapidinho para a Marília, atualizar a questão do auxílio emergencial. Marília, agora eles vão liberar uma fortuna para a população, né? Exatamente, eles vão liberar uma fortuna para a população, finalmente vão liberar, né? Quem dera, vão liberar apenas aí cerca de R$ 200 para cada pessoa do auxílio emergencial. Isso se a pessoa não for solteira e não tiver filhos. Se a pessoa for solteira e não tiver filhos, elas vão liberar apenas R$ 175. E se for uma mãe solo, aquela mãe que não tem marido nem nada, vai ser R$ 375. Quer dizer, em todas as alternativas, não dá nem para pagar o aluguel. Então, a solução é a seguinte: se você não tiver emprego, se você não tiver nenhuma alternativa ao auxílio emergencial, essa for a única fonte de renda, você vai receber o auxílio emergencial morando na rua, porque a pessoa não vai ter condições aí de pagar o aluguel, coisa que já era difícil com o auxílio emergencial de R$ 600, mas com o auxílio emergencial ainda menor é impossível. Ainda mais agora com a alta aí do preço dos alimentos, a gente não vai conseguir nem comprar uma cesta básica com esse auxílio emergencial, quiçá comprar a cesta básica e ainda continuar morando aí numa casa. Então você vê, a questão da aprovação do auxílio emergencial foi uma demanda da própria direita, considerando que a situação da crise social é muito grande. Quer dizer, o índice de desemprego é enorme e o caos social tende a aumentar agora
com esse processo de polarização política, eles aprovaram finalmente essa medida com auxílio emergencial baixíssimo, exatamente para tentar conter o caos social, mas já com cada vez menos fichas aí jogadas nessa alternativa, né? Isso também mostra que a esquerda não tem nada a ver com esse auxílio emergencial, porque a esquerda tentou, o primeiro auxílio emergencial que a esquerda tentou era de um salário mínimo. O que foi aprovado foi o auxílio emergencial do Bolsonaro, que era de R$ 600, e agora a esquerda queria pelo menos os R$ 600, e a única coisa que foi aprovada foi a pauta da direita, que era de R$ 200 em média, né? Quer dizer, a esquerda aí sempre a reboca da direita na situação e sem iniciativa política, que mostra também que a esquerda está deixando de ocupar a sua principal via de luta, que são as ruas, né? Quer dizer, para um auxílio emergencial, o nosso partido é favorável a um auxílio emergencial que seja um salário mínimo, no mínimo, quer dizer, uma coisa que de fato seja uma alternativa para o povo trabalhador que está desempregado e ainda tem que enfrentar essas medidas repressivas de lockdown na situação do Covid, né? Exato. Bem, Arthur, para finalizar, um comentário, também se despedir. Bom, a gente tem um minutinho aqui para chegar às 10, né? Gostaria de me despedir do pessoal, né? A gente se vê aí na próxima sexta-feira, reunião de pauta volta na segunda-feira. E, bom, deixar a denúncia, como a Marília disse, a respeito dessa questão do auxílio emergencial, que, na verdade, né, está se tornando menor do que aqueles auxílios que antes os governos estaduais estavam propondo fazer nos estados. Né? Mostra aí que, basicamente, estão abandonando completamente a população para a morte, no momento que a pandemia aí cresce a todo vapor no Brasil. É isso aí. Agradeço o pessoal que participou aqui do chat. Nós recebemos aí um super sticker do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigada, companheiro. Rafael Camijo também conseguiu mandar o seu super sticker. Ele falou que estava com uma probleminha aqui para mandar super chat. E agradecer ao pessoal que está aqui, comentou no chat, participou do debate. É isso aí, companheiros, continuem acompanhando a COTV. Nós aqui do Reunião de Pauta voltamos na segunda-feira a partir das 9 horas. Muito obrigada, até.